Boa noite a todos, seja muito bem-vindo a mais um culto da Sara Nossa Terra de Boston. Que bom estarmos reunidos, estarmos juntos para ouvir a palavra do Senhor, para que Ele possa ministrar a cada um, amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Salmos 120, versículo 1. Salmos 120, no versículo 1, e lá diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Querido, quantas vezes nós já nos prostramos na presença de Deus com o nosso coração machucado, com o nosso coração aquebrantado, com uma angústia dentro dele. E quantas vezes, ao nos levantarmos, nós sentimos que Deus falou conosco, que Ele nos ouviu e que Ele respondeu a nossa oração. Como é gostoso quando a gente sabe, quando a gente tem essa certeza de que Deus nos ouve, de que Ele pode mudar qualquer situação que nós estejamos passando. Deus é maravilhoso e Ele pode tornar toda tristeza em alegria. Ele pode reverter qualquer situação que esteja trazendo angústia para o nosso coração. Esse Deus é maravilhoso e é assim que Ele age, amém? Vamos entregar a Ele este culto, vamos declarar a Ele que nós o amamos e que pertencemos a Ele, amém? Nós declaramos, ó Pai, a nossa dependência completamente do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações nessa noite possam se inclinar a Ti, que possamos, ó Deus, receber de Ti e que possamos também, ó Deus, Te entregar o nosso melhor, nosso louvor, as nossas orações, o nosso coração, ó Deus, e que o Senhor possa falar com cada um de nós, em nome de Jesus, querida, amém? Vamos adorar o nosso Deus, vamos ter um tempo precioso de louvá-lo, de adorá-lo e de declarar quem Ele é nas nossas vidas, amém? Em todos os momentos, em todas as batalhas, confio em Ti, em todos os conflitos, em qualquer situação, confio em Ti, confio em Ti. Nada é impossível para Ti. Impossível ao que crê. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível ao que crê. Deus proverá, não há nada que impeça. Se uma porta que se fecha, outra Ele abrirá. Deus proverá, não há nada que impeça. Sei que todas as promessas Ele cumprirá. Em todos os momentos, em todas as batalhas, confio em Ti, em todos os conflitos, em qualquer situação, confio em Ti, confio em Ti. Nada é impossível para Ti.
eu vou alcançar lugares altos. Eu irei chegar, eu irei chegar. Lugares altos, eu vou alcançar, eu vou alcançar. Lugares altos, Deus proverá. Não há nada que impeça. Se uma porta que se fecha, outra Ele abrirá. Deus proverá. Não há nada que impeça. Sei que todas as promessas Ele cumprirá. Sei que Ele cumprirá. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz acontecer. Sim, Ele faz. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estar conosco. Amém? Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com cada um de nós. Tenho certeza que Deus vai trazer uma mensagem que vai tocar o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai direcionar nossas vidas. Amém? Como eu sempre digo, a palavra de Deus é o maná que nos alimenta e o manual que nos orienta. Então Deus quer fazer isso conosco. Amém? Glória a Deus. Compartilha aí esse link com alguém que você ama, porque eu sei que Deus vai abençoar essa vida também. Tá bom? Glória a Deus. Queridos,
Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 18, versículo 3. Juízes capítulo 18, versículo 3. E diz assim, ó. Vamos lá? Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram, preste atenção agora, quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo nesse lugar? Por que está aqui? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Amém. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estar na tua presença e receber da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, comunique com cada um de nós. Comunique com cada um que está linkado, está assistindo agora a esse culto. Abençoe a cada um. E Deus, traga sobre nossas vidas a tua direção, o teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai, nos prepara para essa nova semana que se inicia. E em nome de Jesus, nos mostra a tua vontade. Nos mostra o teu querer. Nos ensina a caminhar em sabedoria nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Amados, essa palavra de Juízes, é claro que tinha relação com o jovem levita, a tribo de Dan, etc. Né? Então, eu não vou trabalhar exatamente o tema do jovem levita, nem da tribo de Dan. Eu quero me ocupar desse texto para trazer dessas três perguntas essenciais. Três perguntas que são importantes para a nossa vida. Três perguntas que podem mudar muitas coisas na nossa vida, na nossa forma de enxergar as circunstâncias, as situações, o nosso modo de agir no dia a dia. Amém, amados? Por quê? Porque perguntas são instrumentos muito importantes. Amém? A gente sempre diz isso, que pergunta é uma coisa muito importante. A gente pode responder muitas coisas, né? No dia a dia, né? Na Rota 66 eu acabo respondendo a muitas coisas, né? Muitas perguntas que você tem, talvez, né? Sobre localização, sobre personagem, né? A gente vai reiniciar daqui a pouco mais, agora em março, acho que é dia 7, se eu não me engano, uma quarta-feira, dia 7, vai ser o dia 66 de 2024. Então nós vamos reiniciar a Rota 66. Se você não assiste, assista, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Então, eu marquei aqui, as perguntas são essa coisa fantástica, que transforma nossas vidas, né? Então, às vezes a gente tem muitas respostas, mas poucas perguntas. E nós temos que aprender a perguntar mais. Por quê? Porque a pergunta é que nos tira de lugar. O Bispo Rodovalho sempre nos ensina. A pergunta é que te tira do lugar. Porque a resposta, se você tem bastante resposta, ela é importante, mas ela te leva até um ponto. Agora, quando você faz perguntas, aí você passa a raciocinar. Nem que não tenha necessariamente uma pessoa respondendo a tua pergunta. Isso é muito importante você entender. Às vezes a gente faz uma pergunta que não tem uma pessoa de imediato para responder a nossa pergunta. Mas quando a gente faz a pergunta, a gente desafia a nossa inteligência, desafia a nossa perspicácia, desafia ao nosso senso de busca. Para quê? Para que nós encontremos a resposta para essa pergunta, ou para essas perguntas, né? Temos que aprender a fazer muitas perguntas, amém? Quanto mais pergunta, melhor, porque aí você vai ser desafiado a mudar, a transformar, a crescer e a transformar. Amém, querido? Então, faça perguntas, faça perguntas, faça perguntas, amém? E aí aqui, quais foram as perguntas que foram feitas a ele? Quem é que te trouxe para cá? O que você está fazendo nesse lugar? E por que você está aqui? Quem é que te trouxe? O que você está fazendo? E o porquê você está aqui? Meu Deus. Perguntas feitas há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás foram feitas essas três perguntas. E você poderia ter feito essa pergunta há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás. E hoje elas têm o mesmo valor. Um valor de transformação. Um valor de enriquecimento. Um valor de crescimento e amadurecimento. Quando faço essas três perguntas e eu consigo responder essas perguntas, isso vai me levar para um patamar melhor. Amém, querido? Então, eu quero trabalhar essas três perguntas com vocês nesse ano que ainda se inicia. Nós estamos em fevereiro, mas estamos no começo do ano e queremos crescer nesse ano, queremos aprender, queremos avançar nesse ano. Amém, querido? Então, para isso é importante a gente trazer essa pergunta para a nossa vida. A primeira pergunta é: quem é que te trouxe para cá? Uau! Quem é que te trouxe para cá? Pode ser uma pergunta geográfica, né? Quem é que te trouxe para cá? Quem é que te trouxe para Massachusetts? Nós estamos aqui em Massachusetts. Quem é que te trouxe para cá? Né? Quem é que motivou você, influenciou você, fez com que você viesse parar em Massachusetts, nos Estados Unidos, na região de Boston? Quem é que te trouxe para esse lugar? Amém? Pode ser uma pergunta dessa forma, né? Quem é que te trouxe para os Estados Unidos? Quem é que te levou para o Brasil? Quem é que te levou para o Mato Grosso do Sul? Quem é que te levou para Ponta Porã, como nós já moramos, né? Ou para o Rio Grande do Sul, onde nós também já moramos, enfim. Quem é que te trouxe? Essa pergunta pode ser geográfica,
Mas ela também pode ser uma pergunta relativa. Como? Pode ser relacionado a uma situação emocional, uma situação financeira, a uma situação conjugal, a uma situação familiar, a uma situação profissional. Ou seja, a gente pode olhar essa pergunta e levar ela para um leque, de fato, né? Essa situação, você pode perguntar, quem é que te trouxe para essa situação financeira? Para esse patamar que você está? Seja ele bom, alto ou seja ele baixo, né? Seja ele de riqueza ou seja ele de pobreza, seja ele de créditos ou seja ele de débitos. Quem é que te trouxe para essa situação? Ou não somente quem é, mas o que te trouxe para essa situação? Por quê? Porque nós estamos aprendendo. As perguntas vão nos levar ao quê? A responder e aprender com essas perguntas que fizemos, amém? Então, essa primeira pergunta, quem é que te trouxe? Por quê, querido? Porque isso é importante demais para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. A nossa vida tem muitas nuances, muitas coisas que acontecem na nossa vida. E a gente tem que aprender. Primeiro, se eu quero chegar num ponto, não, eu quero chegar em tal lugar. Primeiro eu tenho que saber onde eu estou. Tá entendendo? Eu quero chegar numa tal situação. Né? Eu quero alcançar tal situação. A pergunta é, aonde você está nesse momento? Né? Aonde você está? Eu estou aqui nesse momento. Muito bem. Então, eu preciso saber primeiro onde eu estou. Agora, talvez, para que eu chegue no outro patamar, eu preciso entender por que eu cheguei onde eu estou. Porque talvez eu ter chegado onde estou foi um avanço, foi um ganho. Então, eu cheguei onde estou e eu já avancei para onde eu quero chegar, tá entendendo? Talvez não, eu quero comprar minha casa própria, um exemplo. É um sonho, né? Um sonho, talvez. Do americano, aqui muito mais, né? Aqui muito mais do americano, e nós brasileiros também queremos comprar nossa casa própria aqui nos Estados Unidos, não é isso? Então é sonho aqui no americano, mais do que comprar um carro. Aí no Brasil, quem está assistindo, entenda. Aí no Brasil, as pessoas querem comprar um carro, os homens, principalmente, né? É sonho, casou e quer comprar um carro. Mas não, aqui nos Estados Unidos é comprar casa. Muito bem, eu quero comprar casa. Mas aí eu preciso entender o seguinte, o que eu preciso para comprar essa casa? Quanto eu preciso? O quanto que eu preciso economizar? Qual seria a minha poupança para isso? Para dar pelo menos uma entrada boa, que ele me deixe enforcado depois nas parcelas, né? No empréstimo, né? Então eu preciso entender isso. Agora a pergunta é, quanto eu tenho? E como eu cheguei nisso? Por que eu tenho isso? Tá entendendo? Por que eu já tenho isso? O que eu fiz para alcançar o que eu tenho? Se eu tenho um bom valor já, se eu já alcancei um bom valor, o que eu estava fazendo? Eu estava economizando? Eu estava trabalhando bem? Eu estava alcançando bons negócios? Eu estava monitorando os meus gastos? O que eu estava fazendo para que eu tenha chegado a esse ponto? O que me levou a esse ponto? O que ou quem? Quem foi que me ajudou? Olha aqui, quem foi que me ajudou a economizar? Quem foi que me ajudou a olhar melhor as situações? Então é muito importante eu entender isso. Eu sempre digo que na minha casa, né, a Esther é aquela pessoa que olha, que reflete a questão financeira. Então ela que vai pagar as contas, ela que faz essa administração. E as meninas confiam tanto nela que elas ganham e falam, se elas querem economizar, elas falam, mãe, eu vou dar para você, você guarda? Ela fala, eu guardo, faz os envelopezinhos, tudo certinho, né? Tudo muito organizado, ela é muito organizada. Então, ela tem essa ideia. Então a pergunta é, por que eu estou nessa situação? Não, no meu caso, é porque eu e minha esposa trabalhamos juntos para fazer o melhor. Fazer o melhor em economizar, fazer o melhor em ganhar o dinheiro e economizar. Porque às vezes não é só o que ganha, é o que você economiza, né? Então tá, bom, então chegamos até aqui. E nós temos um patamar para alcançar. Se eu entendo o que me trouxe até aqui, e se foi bom isso, eu vou continuar isso. Talvez eu vou aumentar, melhorar a performance. Mas eu sei que esse é um bom caminho. Agora, às vezes você fala assim, não, eu quero comprar uma casa. Mas você está com um monte de dívida. Aí você tem que perguntar, o que me levou até essas dívidas? Porque se você não entender o que te levou até essas dívidas, você vai continuar gastando, se endividando, nunca vai comprar nada na sua vida. Por quê? Porque você não fez essa pergunta. O que é que me trouxe aqui? Né? Quem me trouxe aqui? Quem também é importante. Como que quem é importante? Porque quem está dizendo de pessoas que te influenciam para o bem ou para o mal, para o bom ou para o ruim, né? Para o sucesso ou para o fracasso. Então tem pessoas que nos influenciam, pessoas que entraram na nossa vida e que de alguma forma elas nos influenciam, né? Às vezes tem pessoas que são sanguessugas. Então tem pessoa que ela fica tirando a sua energia, tirando a sua força, tirando as suas finanças. É aquela pessoa que, além de não ajudar você a ir para frente, ela consegue muitas vezes te levar para trás. Muitas vezes ela te faz retroceder. Às vezes você está bem, você está em paz, aquela pessoa começa a perturbar e arrancar a sua paz.
Você fala, mas é minha paz, eu controlo. Sim, você controla, mas muito do controle tem relação àqueles que estão ao seu redor. Então muitas pessoas que estão ao seu redor estão tirando a sua paz, estão colocando medo no seu coração, estão alimentando traumas que você já devia ter superado faz tempo. Elas estão alimentando a cada dia aqueles traumas na sua vida. Então tem pessoas que sugam nossa energia, sugam nossa força, e a gente tem que tomar uma decisão. Peraí, se eu estou aqui, se o meu estado emocional está abalado, né? Por que eu estou sofrendo de insônia? Por que tá voltando a depressão? Por que eu vejo a vida dessa forma? De uma forma tão negativa? Como é que funciona? Por que eu sou tão negativo? Aí às vezes você vai olhar, você está rodeado de pessoas negativas, rodeado de pessoas que trazem para a sua vida essa incredulidade. Por que eu não consigo crer nas promessas de Deus? Talvez por quê? Porque você está ouvindo, assistindo, conversando com pessoas incrédulas, e essas pessoas trazem sobre sua vida um espírito de incredulidade. Então as pessoas estão minando a sua fé. Então eu preciso entender, se eu estou num estado, se o estado é muito bom, glória a Deus, o que é que me trouxe nesse estado muito bom? Quem é que me trouxe para esse estado muito bom? Quais são os fatores que influenciaram para que hoje eu estivesse bem emocionalmente, bem com a vida, uma pessoa com uma visão otimista da vida, uma pessoa com fé, com coragem, com ânimo? Se eu estou nessa situação, quem é que me ajudou a chegar até aqui? Quem é? Quais foram as pessoas? Quais foram as pessoas? A quem eu estou ouvindo? Quem é que me faz crer dessa forma? Quais são as pessoas que alimentam a minha fé para que eu esteja bem, crendo dessa forma? Quem é que eu tenho lido? Por que eu cheguei nesse estágio? Que agora eu sei que eu sou uma pessoa que eu creio na vitória, que eu creio em mim, que eu me dou valor. Então tudo isso é importante eu analisar. Essa pergunta faz muita diferença. Quem é que me trouxe até aqui? Glória a Deus, amém? Quando eu analiso, não foi Deus, né? Por quê? Porque eu posso dizer, Maranata, até aqui me ajudou o Senhor. Me ajudou o Senhor, mas o Senhor me dirigiu. Isso é muito importante. O Senhor me dirigiu. Eu estou ouvindo a palavra. Eu estou ouvindo aquilo que Deus tem me ensinado. E essa palavra tem me levado à frente, tem me levado a vencer. Amém, querido? Então é muito importante o que é que me trouxe até aqui. Eu estava em New Hampshire com o Bispo Cirino, o Bispo Avânia, e eu e a Esther, a gente conversando, um tempo preciosíssimo demais, passamos os dias juntos, foi muito bom, né? E aí, eu falando com eles, a gente falando, né, da aliança, de estarmos juntos, como é bom, como isso abençoa nossas vidas, enfim, oramos juntos e tudo mais, né? E aí ele falou comigo, direcionou. Então é muito importante, né? Por quê? Quem é que me trouxe até aqui, né? Quem é que me trouxe? Então, se eu vim porque eu tinha um chamado, e esse chamado, eu obedeci esse chamado, né? E quem deu a Sara Nossa Terra, a Bispo Dovalho, Bispo Lúcio, Bispo Cirino, Bispo Avânia, né? Nos enviaram para cá. Então eu sei quem é que me trouxe aqui. Se perguntar para mim, quem é que te trouxe aqui? Eu vou falar, Sara Nossa Terra, Bispo Cirino, Bispo Avânia, Bispo Rosa, Bispo Lúcio, eles que nos enviaram. Então, eu sei disso, amém? E é importante demais a gente saber, né? Então, independente das circunstâncias, se você está passando uma situação difícil, você tem que ter certeza. Mas quem é que me enviou? Foi Deus, né? Então, os meus livros, quando eu entendo os meus livros, eu entendo Deus. Então, Deus me enviou. E eu estou seguro nisso, né? Agora, tem muita gente que não tem essa realidade. Tem muita gente que não tem essa certeza. Você pergunta, quem é que te trouxe aqui? Quem é que te trouxe para os Estados Unidos? Quem é que te trouxe para Massachusetts? Aí a pessoa muitas vezes vai pensar e falar, talvez foi a minha ganância por dinheiro, né? Muitas pessoas que nós encontramos aqui assim, né? Elas não vivem, né? Elas só aquela história, a busca do dinheiro, morando num quartinho apertado, não sai para lugar nenhum, é uma situação difícil. Aquela pessoa, ela só pensa no dinheiro, mais nada, né? Não vive a vida, né? Agora, quem é que me trouxe para cá? Não, quem me trouxe? Não, foi vontade de vencer. Amém? Que bom, importante, vontade de vencer. Mas muitas vezes é importante você entender os fatores que te levam até tal circunstância. Amém, querido? Amém? Se você está num lugar bom, fique atento e fala, que bom que eu cheguei até aqui, eu estou bem, estou feliz. Quem é ou o que me trouxe até aqui? E isso é que vai, de certa forma, balizar o meu caminhar. Eu vou usar isso para que me fortaleça nos momentos difíceis, e eu vou aprendendo a cada dia e vou usando esses passos que vão me abençoando para que eu possa crescer e avançar muito mais. Amém? Agora, se eu estou num lugar difícil, se eu estou numa situação difícil, se eu estou numa situação emocional ruim, se eu estou numa situação familiar ruim, eu também preciso entender o que é que me trouxe a essa situação difícil. Difícil no meu casamento, por que eu não consigo conversar com minha esposa, por que nós não estamos desentendendo, por que o nosso relacionamento está frio, por que nós estamos desse jeito, por que nós estamos a ponto de separar, o que é que nos trouxe até aqui? É importante demais. Quem é que nos trouxe até aqui? Quais foram as situações ou quais foram as pessoas que colaboraram para que nós chegássemos nessa situação?
situação familiar, por que é que eu não converso com meu filho, por que está dando tudo errado, né? No nosso relacionamento, o que é que nos levou até esse ponto? O que é que nos levou? Quem é que te trouxe aqui? Essa é a primeira pergunta, amém? Vamos trazer para a nossa vida isso, quem é que te trouxe aqui? Amém? Se você olhar para a vida de Abraão, se perguntasse para ele, Abraão, quem é que te trouxe aqui? Ele dizia assim, olha, foi Deus que me trouxe aqui, amém? Eu estava lá na minha terra, uma terra de idolatria, a minha vida não estava legal não, mas Deus foi, me deu um propósito e falou, sai da tua terra, sai da tua parentela e eu vou estar contigo e eu vou te levar para um novo lugar, para um novo patamar. Então, eu ouvi a voz de Deus, eu recebi o chamado dele e foi ele que me trouxe aqui, amém? Então, glória a Deus por isso. Abraão tinha, como dizer, né? As pessoas viam a bênção na vida de Abraão, né? Mas ele tinha uma resposta para isso. Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz de Deus, amém? Agora a pergunta podia ser feita talvez para Ló, né? E Ló, né? A família dele sequestrada pelo exército inimigo, ele numa situação difícil, a família no sofrimento, e as pessoas perguntavam para ele, quem é que tinha levado você para Sodoma? E aí ele não podia dizer, não foi Deus. Ele ia ter que dizer, fui eu com os meus olhos, com a minha ganância, com a minha forma de ver, de enxergar, maneira natural, né, maneira não espiritual, né, foi a minha forma de ver a vida, né, sem uma direção, né, foi a forma de eu não entender com quem estava aliança, enfim, aí eu fui do meu jeito, achei que era bom, vi que a terra era boa e entrei de cabeça, né, então ele teria que dizer muito diferente de Abraão. Abraão está dizendo, Deus me enviou, foi Deus que me trouxe aqui, mas Ló não podia dizer foi Deus, ele tinha que falar, fui eu que me trouxe aqui, né? Então é importante isso, né? Quando a gente vê também Abimeleque deixa a terra do pão, que é Belém, ele sai da terra do pão por causa de uma crise, né? No momento de crise ele sai de Belém e ele vai para Moabe. E aí o que acontece? Lá ele morre, os 2 filhos morrem, deixando a esposa e as noras viúvas. Então eu não acho que esse era o melhor final para ele, né, para a história dele, mas ele saiu da terra do pão. A pergunta é, quem é que te trouxe aqui? Se perguntasse para ele lá em Moabe, quem é que te trouxe aqui, Abimeleque? Talvez ele dizer, não, foi a crise, foi a situação difícil, foi o problema que eu tive, aí eu vim para cá porque eu queria uma solução. Muito bem, ele foi buscando solução, mas ele não tinha uma direção necessariamente de Deus para levá-lo para lá. E o final foi difícil para ele, né? Foi bom para Ruth, porque voltou para a terra dele, a terra de Belém, onde tinha suprimento, e lá ela encontrou suprimento juntamente com a sua sogra, Noemi, encontraram suprimento, a família dela, né? Diferente da viúva, aquela que abençoou a vida do profeta Eliseu, porque ela abençoa Eliseu, aí Eliseu vai lá, ora por ela engravida, tem um filho, é abençoada, né? E aí chega um momento também de fome, ela também tem um momento de fome na terra, assim como Elimeleque tinha. Mas aí o profeta diz para ela, não, agora eu quero que você vá para outro lugar, para outra terra, né? E depois você vai voltar. Então ela ouvindo a voz do profeta, ela entendendo a voz do profeta e recebendo, obedecendo, ela vai para outro lugar. E ela vai e volta depois de muito tempo, né? A terra dela tinha perdido porque ela abandonou, né? Foi embora, né? Enfim, quando ela volta, o que acontece? O rei restitui tudo a ela, tudo que ela precisava, o rei restitui. E por quê? Porque ela não saiu somente pela crise, ela saiu pela voz do profeta. Então ela ouviu a voz do profeta. Quem é que te trouxe para essa terra? Foi a voz do profeta sobre a minha vida. Ele me abençoou e enviou para essa terra aqui, né? Então Elimeleque também era um homem que não tinha a voz de Deus orientando a vida dele, eram as crises que moveram ele, e aquela viúva não tinha a voz do profeta, que era a voz de Deus na vida dela, amém? Então muito importante, quem é que te trouxe aqui? Deus ou as circunstâncias, as situações, amém? Agora vamos lá, segunda pergunta, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é, o que é que você está fazendo aqui? Muito bem, essa pergunta é muito importante, querido, como essa pergunta é importante? O que é que você está fazendo aqui? Porque quem te trouxe aqui, ou o que te trouxe aqui, é uma situação. Pode ser que foi Deus, e glória a Deus, estou firmado nisso, e pode ser que não, foi a circunstância, como no caso de Elimeleque, uma circunstância. Mas a gente já errou? Você já errou não? Sim ou não? Você já errou na sua vida? Claro que você já errou, e eu já errei. Claro que nós já erramos, né? Quantas vezes aqui nos Estados Unidos a gente tá aqui e erra a nossa circunstância? Erra a nossa circunstância de trabalho, porque a gente não entende direito, né? Como é que a gente resolve a vida muitas vezes aqui. E a gente erra, né? E falha numa situação. A gente falha com relação aos relacionamentos também. Muitas pessoas que vêm para cá são frias no relacionamento, né? Devido a toda a busca que ela tem por dinheiro. Então a gente às vezes põe confiança em pessoas e às vezes a gente é decepcionado. É muito ruim, né? Às vezes a gente ouve pessoas que não deveria ouvir.
Quantas pessoas, né, que falam aqui pra gente, né? Não, isso aí não dá certo, não. As pessoas têm um espírito, às vezes, muito pessimista. Por quê? Porque vieram pra cá há muito tempo, então muitas delas têm uma cabeça muito pequena e quer que a gente receba as palavras ruins, negativas dela. E muitas vezes nós recebemos uma direção errada e aí a gente faz o quê? A gente colhe aquilo. Então, muitas circunstâncias que a gente tá, não tá porque Deus nos enviou para aquele lugar, né? Tá porque nós tivemos decisões erradas e estamos naquela situação. Muito bem, então você tem que encarar isso, né? Então muitas vezes foi eu que fui para aquele lugar, não foi Deus que me enviou, né? Mas a segunda pergunta é, o que você está fazendo aqui? Muito bem, você podia dizer simplesmente, não, então eu vou ter que ir embora, já que Deus me enviou. Claro, você pode ir embora, você pode ir para outro lugar, você pode sair da circunstância que você está e ir para outra, você pode mudar. Amém, querido? Mas para mudar, até para mudar a gente tem que fazer alguma coisa, né? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Porque às vezes a gente está reclamando e não está fazendo nada. Tá entendendo? Às vezes a gente está reclamando muito, mas não está fazendo nada. Ruth, quando ela vai para Belém, ela chega lá e vai trabalhar. Vai trabalhar. Sabe por que ela encontrou Boaz? Porque ela não ficou parada reclamando da vida. Porque se ela fica em casa, ela ia ficar lá reclamando, meu Deus, eu vim parar nesse outro lugar, né? Eu era de Moab, o que vai ser da nossa vida agora? Ela e Noemi chorando. Não, ela chegou e ela foi trabalhar. Foi trabalhar nos campos, foi trabalhar, né? Foi trabalhar como imigrante mesmo, né? Ruth foi fazer o que imigrante faz, foi pegar restos, né? Aquela dificuldade toda, né? Como pobre, enfim, ela foi. E foi lá que ela encontrou Boaz. No momento que ela estava trabalhando, é que ela encontrou o seu amado, que transformou a vida dela, né? E graças a Deus, tirou ela das circunstâncias difíceis que ela estava. Foi o remidor dela, abençoou muito a vida dela. Então, Ruth estava fazendo, amém? Ela estava, o que você está fazendo? Estou trabalhando, estou fazendo a minha parte nessa história, amém? E aí a gente vê outra circunstância que eu acho que é mais importante aqui, a circunstância de José. Por quê? Porque José, ele foi levado para o Egito e ele não foi levado porque, foi Deus que me enviou para cá. De certa forma, ele chegou lá na frente, dizendo, não fosse o propósito de Deus que me trouxe para cá. Ele chegou lá na frente. Mas naquele momento da história, o que ele estava enxergando? Ele estava enxergando dor. Ele estava enxergando decepção com os irmãos. Ele estava enxergando ira. Por quê? Mágoa. Por quê? Porque os irmãos o venderam como escravo. José não tinha isso no coração dele. Ele não tinha, Deus me enviou para cá. Se perguntasse para José, quem te enviou para cá? Ele falou, meus irmãos. Aqueles safados. Aqueles safados dos meus irmãos que vieram para cá, né? Então, José, ele tinha certeza, não foi Deus que mandou para cá não, foi meus irmãos. E por um tempo, com certeza, ele ficou com isso no seu coração, maquinando como é que ele ia ser vingado dos seus irmãos. Tanto é que depois, lá na frente, você sabe, ele, de certa forma, ele deu uma vingada, né? Mas o que acontece? Ele agora está como escravo na casa de Potifar. E a pergunta é, e o que você está fazendo? Muito bem. José analisou toda aquela situação que ele estava vivendo e ele pensou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Já que eu não posso mudar a minha circunstância de ser um escravo, mas eu posso mudar a circunstância de ser um escravo melhor ou pior. Pronto, isso é importante demais. Você pode ser um escravo melhor ou pior. Mas eu não quero ser escravo. Mas nesse momento você não pode escolher ser livre. Você só é escravo. A circunstância é de escravo. Então José entendeu isso. Bom, se eu corro para um lado para o outro, eu continuo sendo escravo. Então o que eu preciso fazer hoje é, qual o tipo de escravo que eu devo ser? Uau, meu Deus, que coisa, querido. E aí ele falou, eu não vou ser um escravo qualquer não. Eu não vou ser de qualquer forma não. Eu não vou ficar reclamando não. Eu vou parar a reclamação e eu vou começar a ação. Amém, querido? Eu vou parar a minha reclamação. Eu vou começar a minha ação. Então José falou assim, bom, eu não sei se esse homem já conheceu algum tipo de escravo diferente, mas a partir de hoje ele vai ver o melhor escravo que ele já conheceu na vida dele. Uau, meu Deus, que coisa. Então a partir daquele momento, José se tornou um cara excelente, um escravo excelente. Ele trabalhava de uma forma excelente, ele fazia o melhor, ele trabalhava mais que os outros, ele tinha mais capricho que os outros, ele fez a diferença. E o que aconteceu? Potifar enxergou essa diferença e falou, rapaz, eu preciso desse cara. Esse cara é muito bom. Aonde ele está, não é bom para ele, eu vou colocar numa posição melhor. E Potifar agora pega ele e coloca como mordomo, como gerente, como manager da sua casa. Meu Deus, que coisa tremenda demais. Ele começou a fazer dentro da circunstância dele. Eu não posso mudar ainda a minha circunstância. Eu vou fazer o melhor aqui, nessa circunstância. Amém, querido? Então é importante a gente entender isso. O que eu posso fazer dentro dessa circunstância?
né? Paulo e Silas estão na prisão. Eles estão na prisão. E se perguntassem, você está na prisão, nesse lugar aqui, esse lugar aqui úmido, terrível, e aí, Deus te mandou para cá? Eu não sei se Paulo e Silas ia dizer, Deus mandou para cá. Era mais fácil ele dizer, nós expulsamos o demônio de uma jovem, e aí o Satanás, o sapereta, retalhou a gente e acabou jogando a gente aqui dentro, né? Então eles podiam ter muito mais essa visão do que, Deus enviou a gente para cá, né? Mas o interessante, eles pensaram, o que nós vamos fazer agora? Vamos ficar aqui reclamando? O que nós vamos fazer? Vamos desistir da missão? O que nós vamos fazer? Não. Sabe o que ele fez? Ele começou a adorar. Adorar. Ele e Silas, Paulo e Silas começaram a adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus dentro daquela prisão, de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que aquele louvor, em primeiro lugar, abriu as cadeias. Meu Deus, aleluia, meu querido. Quando você começar a adorar a Deus diante das circunstâncias difíceis, Deus vai quebrar cadeias em nome de Jesus, amém? Esse ano Deus vai quebrar cadeias através da tua adoração, da minha adoração, em nome de Jesus, amém? Agora, para mim, o milagre maior não foram as cadeias quebradas, que parece para mim uma coisa tremenda demais. As cadeias quebrar, o terremoto, né, abrir as portas da prisão, parece que isso é um milagre. Mas para mim o maior milagre aconteceu na sequência. Por quê? Porque nenhum daqueles ladrões saíram correndo. Ninguém fugiu. Quando o carcereiro chegou, o carcereiro queria se matar, porque ele falou, meu Deus, ao tamanho desse estrago, abriu as portas, muitos fugiram, e agora vão pedir a minha cabeça, melhor eu me matar. E aí Paulo e Silas dizem para ele, não se mata, porque todo mundo está aqui, aleluia, glória a Deus. Todo mundo estava lá, por quê? Porque a adoração era tão tremenda que eles trouxeram a presença de Deus. É a adoração da noiva que trouxe o noivo, que aproximou, aleluia. E eles não foram embora, ficou todo mundo ali, um ambiente maravilhoso. Amém, querido? Que coisa maravilhosa. Quando a gente traz a presença de Deus, ninguém quer sair, amém? Ninguém quer ir embora. Glória a Deus, amém, querido? Então, olha que coisa tremenda. Aí parece que a coisa já mudou, já transformou. Se antes estava pensando, não foi Satanás que trouxe ele para cá, não sei se estava pensando assim, mas o fato é que eles viram a ação de Deus diante da adoração deles. Opa, Deus está aqui. Mesmo que não foi Deus que trouxe ele para cá, Deus está aqui. E o final da história, querido, é que o carcereiro levou aqueles dois para a casa dele, lavou as feridas e tudo mais, e lá eles pregaram o evangelho, a família do carcereiro toda foi salva. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, depois daqui talvez pensaram, agora eu estou entendendo tudo que Deus fez. Agora eu estou entendendo, né? Estou entendendo. Mas no começo não dava para entender. Mas o importante é que eles não ficaram parados. Eles fizeram algo, querido. Quando você está numa situação difícil na família, você fica parado ou você faz alguma coisa? Quando você está numa situação financeira difícil, você fica parado ou você faz alguma coisa? Quando a vida parece que te passou uma rasteira tão grande, você fica parado ou você faz alguma coisa? Às vezes você não está fazendo aquilo que exatamente devia fazer, mas o importante é você estar fazendo. Em primeiro lugar, não ficar parado. É importante que seja feito, ainda que não seja perfeito. Demonstra que você está fazendo, está dando o seu melhor. Aí Deus vai fazer, amém? Demonstra, meu casamento não está bem, não está legal. A pergunta é, o que você está fazendo? O que você está fazendo para sua esposa? O que você está fazendo para o seu cônjuge? Para o seu marido? O que você está fazendo? Eu não fiz muita coisa, mas eu comecei a fazer. Se você começar a fazer, é importante, ele vai enxergar, ela vai enxergar, e as coisas vão mudando, as águas vão mudando, transformando, amém? Agora, se você só reclamar e não fazer nada, José fez, enquanto ele estava na circunstância, que não foi Deus que mandou ele para lá, mas ele estava fazendo, amém? Paulo e Silas estavam fazendo, mesmo que eles não enxergavam que Deus tinha enviado ele para lá, mas eles estavam fazendo. Depois no final eles viram, Deus mandou a gente para cá, porque resultou em salvação. José no final ele falou, foi Deus que mandou eu para o Egito, porque eu acabei salvando a minha família inteira da fome. No momento que os irmãos estavam assim, numa situação amedrontada com o que ele ia fazer, ele falou, não, gente, vocês fizeram mal meu, vocês fizeram mal para a minha vida, mas Deus transformou esse mal em bem. Se eu estou hoje onde eu estou, é porque eu vim para cá, e se eu vim para cá é porque vocês me mandaram. Não foi legal o que vocês fizeram, mas Deus transformou toda a situação. Fique em paz, né? Fique em paz. Paulo e Silas também disseram, não, os caras me mandaram para a prisão, mas no final deu salvação. Então é muito importante, amém, querido? Você entender, eu preciso fazer o que eu estou fazendo. Amém, queridos? Amém? E para finalizar, a terceira pergunta, qual é a terceira pergunta? Por que você está aqui? Ela é diferente de quem te enviou e o que está fazendo. O porquê é importante. Porque o porquê tem relação com o propósito. Então, quando você descobre o propósito de Deus, o porquê é isso? É o propósito. A razão. Qual a razão? Qual é o propósito? O que Deus quer com isso? Por que Deus me enviou para esse lugar? Então, começa a entender uma visão maior. Por exemplo, se eu enxergo que eu sou sal da terra, eu vou ser sal da terra em todo lugar. Amém? Seja na prisão, seja como escravo,
seja como patrão, seja como empregado, seja como esposo, seja como marido, seja como pai, seja como filho, seja como líder, seja como discípulo. Se eu enxergo que eu sou sal da terra, eu sou sal para salgar em todo lugar. Amém, querido? Amém? Como aqui, né, na nossa região, o que a gente vê? Né? Vem a neve, toda aquela neve, toda a circunstância. E aí, lá no Brasil, né, as pessoas, né, que muitas vezes tá conversando com a gente que mora aqui e fala, mas essa neve toda, né? E ele fala, não, calma, o pessoal joga sal na rodovia e daqui a pouco acaba aquela neve da rodovia, tá fácil de andar, né? Então a gente pega a 95, não é isso? Pega a 95, pega o Rota 1, pega a 93, a gente anda tranquilamente pelas rodovias. Por quê? Porque elas receberam sal e elas estão bem, a gente vai para todo lugar, né? O nosso dia a dia não complica tanto por causa do sal. Eu entendo o meu propósito de ser sal na terra, então eu sou sal na circunstância, né? Eu vou melhorar a circunstância, eu vou abençoar as vidas, abençoar as pessoas, abençoar os nossos vizinhos, abençoar os nossos amigos, abençoar as pessoas que estão em dificuldade, né? Então nós temos esse propósito diante das circunstâncias. A gente procura ser o sal que salga. Amém, querido? Você nasceu para ser uma bênção ou uma maldição? Não, eu sou uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Então seja uma bênção. Quero orar com você e pedir para que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Amém? Que Deus possa derramar direção sobre a sua semana e que você possa trazer essa lição com essa palavra, né, nesse início de ano ainda, fevereiro. Então, quase encerrando fevereiro. Mas que você possa levar isso para frente. Essas 3 perguntas possam ecoar na sua vida para te trazer direção e para te trazer também maturidade em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso na tua presença. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua direção, te agradecer pelo teu Espírito Santo. Oh, Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor, em que nós podemos aprender, receber luz para a nossa vida, Senhor, luz para a nossa caminhada. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ensine hoje com essas perguntas que eu coloquei, essas perguntas que estão nesse texto, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, essas perguntas, ó Deus, que trazem de fato para extrair da gente, Deus, aquilo que está nos levando a agir no dia a dia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos com relação ao nosso casamento, nossa família, nosso ministério, nosso trabalho, nossa profissão, aquilo que nós fazemos no dia a dia, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos. Ó Deus, que essas perguntas possam ecoar na nossa vida para nos fazer melhorar, crescer, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um, põe o teu poder, tua unção sobre cada um de nós. Unge-nos com óleo novo, Deus. Fortaleça o nosso coração e nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir agora, Senhor, coloca a tua mão agora, Deus, sobre todos aqueles que estão enfermos, que eles possam receber cura do Senhor. Em nome de Jesus, cura, ó Deus, a vida física, emocional. Ó Deus, em nome de Jesus, cura a mente. Põe a tua mão agora, em nome de Jesus, ó Deus, trazendo, ó Deus, a tua cura completa. Em nome de Jesus, abençoe os casamentos. Em nome de Jesus, coloque, ó Deus, luz sobre os casamentos. Em nome de Jesus, que os casais possam aprender a conversar, a conviver. Em nome de Jesus, que haja diálogo, que haja compreensão, que haja perguntas, para que as respostas cheguem em nome do Senhor Jesus. Abençoe as famílias, o relacionamento de pai e de filho. Põe a tua mão também sobre as famílias, em nome de Jesus. E abençoe, Senhor, para que o Senhor dê direção e que a família possa crescer na tua presença, em nome de Jesus. Abençoe a cada um que está conosco, Senhor. Põe a tua mão agora alcançando cada vida, Deus. Abençoe a área financeira, profissional. Ó Deus, põe a tua mão agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, abre as portas em nome de Jesus, ó Deus. Abre as portas de trabalho, ó Deus, aqueles que estão com dificuldade aqui, Deus, de alcançar um trabalho aqui na América, que o Senhor possa abençoar. Aquele que está com dificuldade de pagar o aluguel, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, para que eles possam receber respostas dos céus e possam pagar os seus aluguéis, em nome do Senhor Jesus. Põe a tua mão, supre a cada um de nós, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento precioso na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Amém. Deus te abençoe muito, muito, muito. Receba essa palavra na sua vida. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito com essa direção. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir.
Vamos agradecer a Deus por esse tempo tão precioso, pela palavra dele que foi tremenda nessa noite, foi maravilhosa e eu sei que ela impactou a tua vida, porque impactou a minha também. Então que Deus possa continuar falando aos nossos corações, amém? Senhor Jesus, nós te entregamos, ó Pai, mais uma vez as nossas vidas, o nosso coração, nós declaramos, ó Pai, a nossa dependência de Ti e te entregamos essa semana, ó Deus, crendo que o Senhor irá à frente, que o Senhor vai estar abrindo caminhos, portas e que o Senhor vai, ó Deus, liberar a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor possa alcançar cada um de nós, alegria, saúde, fortalecimento a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas antes de encerrarmos, nós temos ainda aquela frase que eu sei que mexe muito com os nossos corações, então que você possa dizer ela agora para alguém que está próximo de você. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos em breve. Um beijo.